Bom, pessoal, eu vou aqui dar continuidade à parte para finalizar o capítulo 33 e vou começar o capítulo 34, né? Ou seja, né, eu vou só finalizar a parte relacionada com a reflexão e a refração da luz, e também no capítulo 34 vai começar a falar um pouco sobre imagem, né? No caso, espelhos planos e espelhos esféricos. Bom, só para lembrar o que a gente tinha comentado lá na aula passada, né? Pera, só para comentar o que a gente tinha visto lá na aula passada, a gente viu a reflexão e a refração, né? Eu tinha comentado de que você tem aqui um raio incidente com aquela representação que eu comentei da onda eletromagnética, na qual você pode apresentar, no caso, com o raio como a frente de onda, né? Que é esse tipo de representação, principalmente quando você fala do raio, você está lidando com a ótica geométrica, né? Na qual a gente está considerando que a luz se propaga no caso, em linha reta, né? Então a gente tem aqui um raio no acidente, né? Que está surgindo no ar, né? Aí tem um ângulo aqui que eu estou chamando esse ângulo aqui de θ1, né? Esse θ1' que está relacionado com o raio refletido, e a gente tem aqui o θ2, que é o raio refratado, ou seja, que é a porção do raio incidente que atravessa uma outra estrutura com o índice de refração distinto do ar, que no caso aqui é a água, né? Ou seja, né, esse meio, a água, ele tem características eletromagnéticas distintas em relação ao ar. E como eu tinha comentado, a gente tem uma relação entre o índice de refração, né? Que aqui é o índice de refração N2, que é o índice associado ao meio 2, e o N1, que é o índice associado ao meio 1, que no caso o meio 2 é a água e o meio 1 vai ser o ar. E a gente tem a seguinte relação aqui da lei de Snell, né? Que a gente tem uma relação entre os senos desses ângulos com os seus respectivos índices de refração, né? Aqui tem, no caso N2, seno de θ2 vai ser igual a N1, seno de θ1. E a lei de Snell para a reflexão, temos que o ângulo incidente vai ser igual ao ângulo refletido, né? E aqui comenta, né, que a velocidade da luz, ela pode ser dada, ela é igual, perdão, o índice de refração vai ser igual à velocidade da luz, dividido pela velocidade de propagação no meio. Esse tipo de relação, a gente vai ver isso quando a gente for ver a lei de Young, né, que a gente vai ver a dispersão da luz, né? Bom, e também eu tinha comentado, aqui só tem uma tabela, no caso indicando alguns índices de, no caso, refração, né? Por exemplo, do vácuo e do ar é praticamente igual a 1, o da água a 20 graus é 1,33, certo? Ou não, 1,36, né? E temos, né, índices de refrações cada vez maiores, por exemplo, do safira, o diamante, né? O vidro de altíssima dispersão, né? Aqui em geral são vidros utilizados para a fabricação de altíssima dispersão, são no caso os vidros que são os vidros de uso comum, certo? Que eles são bem dispersivos, né? E a gente observa que aqui a gente está tratando os índices de refração como fosse o número inteiro, né? Bom, e também eu comentei lá na aula passada, eu coloquei também essa figurinha aqui, que você tem uma relação, né, com relação a esse raio incidente, refratado e no caso refletido, né? Para a gente conseguir analisar isso aqui geometricamente, a gente traça uma normal, né? Como está indicado aqui, a gente traça essa normal, e esses ângulos que você tem da lei de Snell para refração, ele está associado em função da normal com o ângulo incidente, o ângulo refletido e o ângulo refratado, né? E eu tinha comentado na aula passada o seguinte, né? Eu tinha comentado de que se você tiver essa situação aqui, em que os índices de refração eles são iguais, ou seja, você está trabalhando no mesmo meio, né?
você vai ter que a direção do feixe ele não vai mudar, tá? Essencialmente até você nem vai ter uma reflexão associada, tá? Mas enfim, você não vai ter essa mudança, né? Agora, quando você tem a situação de que o índice de refração aqui do meio 2 é maior do que o meio 1, ou seja, né, eu tenho aqui o raio incidente está no meio 1 e aqui eu tenho o índice de refração aqui no meio 2. Se esse N2 for maior do que N1, esse meu raio refratado ele tende a se aproximar da normal, né? E se eu tiver, no caso, justamente o contrário, certo? De que eu tenho esse meio N1 com esse de refração N1 maior do que esse N2, eu vou ter a tendência que esse raio refratado ele tende a se afastar da normal. Tá? Como eu tinha comentado também na aula passada, existe algumas situações, né, de que, por exemplo, nesse caso aqui, né, que N1 é maior que N2, eu posso ter um ângulo de incidência que ele pode ter uma certa magnitude que vai me corresponder a que todo o feixe que vai ser incidente ele vai ser refletido. E eu tenho uma situação aqui de que eu tenho um determinado ângulo de no caso de incidência aqui para uma certa configuração aqui dos meus índices de refração, eu vou ter todo o campo elétrico, né, associado ao meu feixe da minha onda eletromagnética, ela vai ser transmitida. Então, no caso, eu não vou ter componentes de campo elétrico transmitido, né? Melhor, refletido. Daí, esse ângulo aqui ele vai chamar de ângulo de Brewster, né? Que eu vou comentar isso mais na frente, né? Isso aí foi onde eu cheguei lá na aula passada. Aí aqui eu comento esse detalhe aqui, que é a dispersão cromática, né? A dispersão cromática é o seguinte: você tem, né, digamos, você tem um feixe luminoso, né, de uma lâmpada, por exemplo, né, da qual você tem diversos comprimentos de onda, né? E dessa forma, né? E dessa forma, quando esse feixe ele está se propagando no vácuo, né? Isso implica, né, que todos eles no caso possuem a velocidade da luz e eles no caso percorrem no caso o espaço ao mesmo tempo, certo? Só que quando essa luz ela atinge um meio que tem um índice de refração distinto do ar, certo? Você vai ver que o índice de refração desse meio ele vai depender do comprimento de onda da luz, como está aqui, por exemplo, representado nesse gráfico aqui, na qual isso aqui representa o índice de refração do quartzo em função do comprimento de onda, né? Seu índice de refração em função do comprimento de onda, né? O que se implica se eu tenho, digamos, a luz branca que possui todos os comprimentos de onda, certo? Eu vou ter feixes, eu vou ter desvios, né? Ângulos de feixe no caso transmitido distintos em função do índice de refração, porque cada índice de refração vai estar associado a um determinado comprimento de onda, né? Isso ocorre porque a gente diz que a onda espalha nesse meio. Se ela espalha, isso quer dizer que eu vou ter diferentes ângulos de refração, né? Isso aí na área de sensores, por exemplo, você pode usar essa propriedade na qual você pode querer determinar você pode querer, né, no caso, analisar um determinado comprimento de onda. Né? Então, no caso, se eu sei qual é o ângulo, né, se eu sei qual vai ser o ângulo, ou melhor, se eu sei qual vai ser o índice de refração para esse comprimento de onda, eu vou saber pela lei de Snell qual vai ser no caso o ângulo da luz refratada, né? Então eu posso posicionar, digamos, um fotodetetor para poder, digamos, caracterizar apenas aquele comprimento de onda, ou seja, digamos, indicar a presença de um determinado comprimento de onda, né?
ou seja, seria, digamos, um sensor de comprimento de onda, que isso pode estar relacionado a você fazer caracterização de qualquer tipo de material, por exemplo, né? Se você quer garantir que, digamos, a qualidade de, digamos, desse quartzo aqui, né? Se eu quero saber qual é a pureza desse quartzo, isso quer dizer, por exemplo, que se eu tiver trabalhando com, no caso o verde aqui é mais ou menos 550, né? Eu teria mais ou menos um índice em torno de 1,40 aqui, né? Então teria próximo de 1,46, né? Mais ou menos. Então, no caso, se esse quartzo ele não tiver uma boa qualidade, isso quer dizer que eu teria pouco feixe luminoso, né? Perdão, se eu tiver, digamos, o quartzo de boa qualidade, emitir uma luz no verde, né? Eu posso verificar se o índice de refração está próximo de 1,46. Se ele estiver distante, isso quer dizer que ele já não tem a qualidade que a gente que no caso indicaria se ele fosse puro, entendeu? Então existem várias possibilidades que você pode fazer. Tá? E mais uma vez, esse tipo de fenômeno é chamado de dispersão cromática, né? Aqui tem um exemplo. Aqui tem um exemplo aqui, na qual você tem uma luz branca incidente, né? Você tem, digamos, o meio que é o vidro, né? E ele está discriminando aqui dois tipos de comprimento de onda, né? Que você vai ter a luz no caso vermelha e a luz azul refratada, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, que aquele índice de refração que eu indiquei de 1,33 é para o comprimento de onda de 589 nanômetros, né, que é mais ou menos a luz amarela do sódio, né? Então eu teria esse índice de, no caso, refração aqui. Aqui nesse caso, vou aumentar aqui. Aqui nesse, o que você tem? Você tem aqui, digamos, o meio N1 e N2, né? E aqui eu estou, no caso, indicando, no caso, o ângulo, né? Refratado aqui do azul, e aqui estou indicando aqui o do vermelho. Isso está me indicando o seguinte, isso está me dizendo que a luz azul, certo? O índice de refração do vidro para a cor azul vai ser maior do que o índice de refração do vermelho no vidro, né? Ou seja, né, para o azul, o vidro vai ter o índice de refração superior à da luz, no caso vermelha, né? O azul é mais ou menos 430 nanômetros, o vermelho é na faixa dos seus 600 nanômetros, né? Então aqui isso aqui está indicando que aqui o índice de refração no azul vai ser maior do que o do vermelho, né? Nesse outro caso aqui, na qual a luz incidente ela está no vidro e aqui está no ar, certo? Isso quer dizer o seguinte, né? Aqui, né, a luz, né, no caso azul, ela está sendo mais desviada em relação ao vermelho, né? Que é o que é o que se espera, né? Porque quanto maior for o índice de refração, né? Digamos o meio 1 é superior ao meio 2, certo? Isso quer dizer que aqui a gente chegou à conclusão que o índice de refração aqui no azul vai ser maior do que o vermelho. Então no caso, já que a luz branca incidente ela está no vidro, eu vou ter um maior desvio em relação ao vermelho, né? Então esses dois casos tá me indicando que a refração do vidro para a luz azul é superior do que a do vermelho, ok? Aqui isso também explica, aqui comenta um pouco sobre com relação ao arco-íris, né? Você tem a gota, você tem no caso da luz solar a gota de chuva, né? E você vai ter a dispersão cromática associada a essas gotículas de chuva, né? Você tem aqui, digamos, tem a água, né? E você vai ter diferentes comprimentos de ondas, porque você vai ter diferentes índices de refração, né? E consequentemente você vai ter o espectro da luz visível associado, né, ao arco-íris, né? Aqui. Esse aqui é só um exemplo lá do livro simples, né, que vocês podem resolver, né? Apenas ele indica, né? Por exemplo,
você tem aqui o índice de refração 1, o índice de refração 2. O índice de refração 1 é menor do que no caso 2, né? E o ângulo de incidência é 50 graus, né? Aqui, né? Melhor, esse ângulo aqui, ele é 50 graus, né? Ele quer saber quais são os ângulos θ1, né? θ1' e θ2. Bom, a primeira coisa aqui é o seguinte, né? Que a gente tem que analisar, né? Que esse ângulo de incidência e do ângulo refratado, ele está associado a normal, né? Então, se aqui é 50 graus, né? Então, daqui até a normal vai ser 90, então o ângulo de incidência vai ser 40 graus. Que esse aqui é o ângulo em relação à minha, no caso, interface de separação entre esses dois meios, né? Então, aqui é θ1 e aqui é θ2. Bom, então aqui θ1 vai ser 40 graus, né? Que vai ser 90 menos 50, 40 graus. O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo refletido, né? E para calcular o transmitido, basta aplicar a lei de Snell, né? E aqui, né, aplicou a lei de Snell. Então, esse θ2 vai ser o arco seno, né? Da razão de N1 e N2, seno de θ1. E aqui a gente atingiu 29 graus, né? Que vai ser menor do que os 40, o que é esperado porque o índice de refração do meio 2 é maior do que o do meio 1. Para mostrar essas dependências que a gente está analisando aqui, né, de refração, né, a gente tem essa simulação aqui, né, e aqui eu tenho o meio 1, vai no meio 2 e o ângulo de incidência, né. Eu vou botar ele em 45 graus, né, e aqui no caso o que é que a gente observa, né, o índice de refração 1 que é o A, o 2, né, botei 2.4 que é o limite aqui da simulação, né. Aí se eu for diminuindo, né, ou seja, né, se eu for diminuindo o índice de refração, eu vou vendo que o feixe transmitido ele tende a se afastar da normal, né, até chegar a um ponto que se eu no caso igualar o índice de refração, eu vou ter o ângulo totalmente no caso transmitido porque eu vou estar aqui no mesmo meio, né. Então aqui, se eu aumentar aqui, né, o índice de refração aqui do meio 1, o meu ângulo transmitido ele vai se afastar da normal, né, até que vai chegar um ponto de que eu vou ter ele totalmente refletido, que é o ângulo, né, que nessa situação aqui eu vou ter, né, a reflexão total, né. Bom, deixa eu ver aqui mais algum detalhe sobre esses ângulos aqui. Bom, aí a gente vai chegar justamente naquele ponto que eu tinha, no caso, comentado, reflexão interna total, né? A reflexão interna total, ela sempre ocorre em situações da qual você você está no meio, né? Ou seja, o seu feixe incidente ele está no meio de índice de refração superior do que o meio da interface, né? Então aqui chega um ponto, né? Você tem aqui no caso você tem aqui uma fonte de luz pontual, aí você tem vários ângulos de incidência, né? Aí chega um ponto que se for perpendicular ele atravessa todo, né? Aí você vai diminuindo o ângulo, né? Aí você vai chegando aqui no ponto que a gente chama de ângulo crítico aqui, né? Na qual esse ângulo aqui ele é paralelo à normal até que ele vai aumentando, né? Até que ele chega no ponto crítico de que no caso o feixe refratado ele vai estar paralelo à minha interface de separação entre os meios, e qualquer ângulo acima disso eu vou ter, certo? No caso o feixe totalmente refletido, né? Esse ângulo é maior do que esse, aí você vê que todo o feixe dentro ele vai ser refletido, né? E aqui é só uma representação aqui indicando, né? Aqui para várias no caso a luz, aqui você tem para a fonte de luz, né? No caso posições que vão no caso indicando posições angulares conforme no caso indicado aqui, né? Então esse ângulo aqui crítico é justamente a situação de que esse feixe de luz no caso transmitido está aqui nessa posição e o refratado ele vai estar paralelo à interface de separação, né? Então para isso, né, a gente pode calcular da seguinte forma, né?
Só. É. Só para de voltar a light que a gente tinha aqui, né? Tá, deixa eu botar aqui, né? Hum, Aqui, ó. Vou botar assim. Reflexão interna total. Aqui no caso vai correr o seguinte, né? Eu vou ter aqui. Eu vou chamar de N1, certo? N1. Aqui N2. Aqui, ó. A minha normal, né? Aí eu vou ter aqui o ângulo aqui, certo? E aqui eu vou ter o feixe transmitido, né? Aqui eu vou ter esse θc que eu vou chamar de ângulo crítico, né? Pela lei de Snell, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que N1, certo? Seno de θ1 vai ser igual a N2 seno de θ2, né? Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou ter, né? Eu vou ter que esse meu θ1 em relação à normal, ele vai ser 90 graus. E esse θ2, que é o que eu quero saber, é justamente esse ângulo crítico aqui, né? Então, pela essa relação, o que é que eu vou ter, né? Vou ter aqui N1, seno de θ1 é 1, seno de 90 graus, perdão, é 1. N1 vezes 1, N2, seno de θ2. Então, eu vou ter N1 sobre N2 vai ser igual a seno θ2 não, né? Que eu chamei de θ2 de ângulo crítico, né? Então, aqui vai ser o ângulo crítico. θc. Então, esse meu ângulo vai ser quem? Vai ser o arco seno de N1 sobre N2, né? Que é exatamente o que está aqui, né? N2 sobre N1. 3, continua aqui. Ah, sim, claro, né? O ângulo certo, tranquilo. Bom, deixa eu ver aqui.